Descubra os segredos emocionantes por trás das relações familiares, os dilemas amorosos que todos enfrentamos e o poder transformador da força feminina. Conversamos com a Rebeca Paes, ela que é terapeuta, Master Trainer e Master Coach, que nos fala com muita propriedade sobre o assunto. Clique agora para uma jornada reflexiva e envolvente que irá desvendar as complexidades da vida e das escolhas que mudam o nosso destino. Não perca essa oportunidade de se conectar com histórias inspiradoras e provocativas. Neste vídeo você irá mergulhar em um universo de reflexões profundas e experiências transformadoras. Eu sou Anselmo Santana, bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto, e temos a presença ilustre da Rebeca Paes. Ela vai se apresentar, eu não vou falar nada, deixar que ela se apresente. Conte para nós quem é a Rebeca Paes. Pode ficar à vontade, Rebeca, o canal é seu. Anselmo, querido, muito boa noite. Gratidão a você pelo convite. Me senti muito honrada. Rebeca Paes é uma mulher hoje segura, uma mãe de 2 filhos, uma menina de 17 anos, um menininho de 7. Me considero uma mulher hoje realizada, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? A minha vida particular também, considero, graças a Deus, bem equilibrada, consegui, né, essa gestão de equilíbrio e emoção através do conhecimento. Mas passei por algumas formações, psicologia positiva, Master Trainer, Master Coach, e também trabalho com constelação familiar. Amo trabalhar com a família, é muito importante. Trabalhar com adolescentes também, eu acho muito especial, porque é o futuro da nossa nação. Com certeza. E também faço um trabalho que eu considero incrível, que eu amo de verdade, de coração, que atendo alguns pacientes em quadro irreversível, né, que é em fase terminal. Faço esse acolhimento, essa conexão com esses pacientes, que muitas vezes gera, né, a não aceitação da própria doença, a questionamentos mesmo da própria vida, do que já viveu, e como que vai ser a partir daquele momento que recebem essa notícia, né? E eu amo o que eu faço, mas nem sempre foi assim. A Rebeca já passou por muitas coisas, muitos desafios, vários traumas, e a gente conseguiu ir em busca aí, sempre dessa evolução, dessa autotransformação. Muito bem, e justamente é o nosso assunto de hoje, né, que é a questão da autotransformação. Mas você falou muito aí em família. Qual o significado de família para você, Rebeca? Eu creio que tudo, resume-se em tudo. Depois de Deus, a família é o nosso alicerce, é o nosso porto, o nosso norte. E eu falo sobre isso sempre conectada com os meus filhos, né? Hoje eu sou solteira, estou solteira, mas o meu lar, o meu ambiente, o meu ninho, que eu uso muito isso, meu ninho é algo que é impagável, é imensurável. Meus pais, eu sou de uma família bem humilde, meus pais são agricultores, são pessoas realmente voltadas para o trabalho, né, da agricultura. E fui criada de uma maneira bem simples, mas eu consegui ir evoluindo em busca também dessa vida profissional, de ter uma vida próspera, uma vida mais abundante. E a família traz isso, né? A certeza do que você quer todos os dias. E te traz esse impulso de você querer ser melhor, de você trazer algo melhor para o mundo. Então, todos os dias eu acordo, eu agradeço, sou grata a Deus por isso. E todos os dias que eu me deito também. Tenho 2 filhos maravilhosos, tenho os meus pais vivos, casados ainda, 49 anos de casado. Para mim é uma dádiva, um privilégio. Com certeza. E é algo que eu quero levar para minha vida sempre, sabe? Sou a 4ª filha, nós somos 5 filhos no total, todos do mesmo pai e da mesma mãe. E graças a Deus fomos criados em uma educação cristã, né? Meus pais deram uma boa educação pra gente, e na medida deles, e me sinto muito honrada. Então, família é a base de tudo. Depois de Deus, é a família mesmo. Com certeza. E você falando aí,
na questão da educação, né? Com certeza foi a educação que levou você até o ponto que você chegou hoje, né? Eu, como pedagogo e professor, sempre digo aos meus alunos que tem que estar lado a lado com a educação. Família e educação tem que estar todo mundo unido para que caminhe junto e que tudo dê certo, né? Mas, Rebeca, você falou da questão que está solteira e tal. Uma pergunta que eu tenho aqui é bem mais íntima, né? Mas aí você responde se quiser. Você prefere, Rebeca, Vai lá. namorar, estar em um relacionamento ou ficar solteira? Cara, eu sempre amei estar em um relacionamento sério. Eu amo, sempre amei. Eu vivi 2 relacionamentos. Eu acredito, e eu falo que foram longos e duradouros, porque tinha desde o início cartas na mesa que eu pudesse abandonar o barco. E eu vivi 8 anos, na verdade 6, em um relacionamento direto, 2 anos de namoro, mais 6 de convívio, e 12 anos, quase 13 no segundo relacionamento. Então, assim, é aquela pessoa que não quer abandonar o barco mesmo. É verdade. Então, eu sempre fui uma pessoa de amar relacionamentos sérios e duradouros e fazer por onde as coisas acontecerem. Só que a gente não carrega o relacionamento sozinho, né? Isso. Não tem como. Os dois têm que estar ali caminhando junto, né? Eu falo sempre sobre essa questão do carro de boi. Se os dois estiverem ali, não estiver conectados, então desanda e a gente não flui, né? Remar um barco sozinho também não tem como a gente chegar no porto. Você falando, a gente percebe que você é uma mulher forte, né? Independente. Isso, na sua opinião, ajuda ou assusta? Sempre assusta, né? Ajuda muito. Demorei bastante para adquirir essa independência. Passei por alguns desafios, como eu acredito que várias mulheres passam. É bem diferente a gente encontrar. O pessoal usa muito hoje a palavra narcisista, mas eu sofri, passei por 2 relacionamentos bem abusivos, onde as 2 pessoas sempre achavam que podiam administrar toda a minha vida, né? E eu sempre fui tinhosa desde novinha. Então, eu comecei a trabalhar, falei para os meus pais que eu queria trabalhar com 14 anos de idade, queria já sair de casa. E meus pais querendo que eu ficasse e estudasse, né? Parei com os meus estudos, foi um erro, mas um erro que depois eu logo corrigi, porque, na verdade, eu queria trabalhar, eu já tinha 14, 15 anos, queria trabalhar simplesmente para comprar maquiagem, para comprar roupa, né? Que isso passa pela cabeça da gente na adolescência, e meu pai, mas a minha mãe, como não tinha condições, eu queria isso, eu não queria outra coisa. E aí eu comecei a trabalhar, deixei um pouco os estudos, mas depois de um tempo que eu adquiri essa questão da liberdade, né, de ser essa mulher livre em todos os sentidos, profissionalmente também, eu percebi que assustam. E assustam, que eu digo, não é só o homem em si, são as mulheres também, né? Ser uma mulher empoderada é além do que você ganha. É a sua postura, a sua posição familiar, sua posição dentro de casa com seus filhos e na sociedade, mas consigo mesma, né? E a gente ter essa liberdade de se autoconhecer nos traz a certeza do que a gente quer. E quando uma pessoa, tanto um homem quanto uma mulher, sabe o que quer, ela é uma pessoa segura. E isso, às vezes, gera uma insegurança no parceiro ou na parceira. Isso. Né? A gente se torna uma pessoa determinada, a gente respeita o ambiente do outro, mas a gente respeita também da gente, que é o primeiro passo. Antes mesmo de respeitar o outro, a gente tem que se respeitar. E esse respeito acaba gerando um medinho aí no lado oposto, ou até no lado também de cá, né? Não tem jeito. É verdade. Inclusive, temos um vídeo aqui também sobre empoderamento feminino. Quem quiser curtir, quem quiser, aliás, assistir, curtir não, assistir, vamos deixar aqui na descrição, também no card aqui. Agora, Rebeca, falando um pouco das redes sociais e do celular, né? Como você acredita que as redes sociais têm impactado no dia a dia das pessoas? Anselmo, é uma pergunta tão... Eu falo que é simples, mas é complexa ao mesmo tempo. Eu passei um longo período da minha vida, para quem me conhece realmente sabe que isso é extrema verdade. Eu me recusava a
a abrir mesmo de verdade redes sociais, a falar sobre o meu trabalho, sobre a minha vida íntima. Às vezes eu postava uma foto aqui e ali, e também, da mesma maneira, o celular em si, né, o aparelho. Ele, da mesma maneira que conecta pessoas, ele desconecta pessoas dentro da própria casa, dos próprios lares, né? E a rede social, ela pode ser usada, assim, como arma muito positiva, como algo positivo para conectar, para juntar pessoas, para unir pessoas. Mas, infelizmente, a gente sabe que, na maioria das vezes, é usado até contra as pessoas e tem causado, sim, depressão inúmeras, porque a gente vê, às vezes, uma vida perfeita, a gente visualiza o que o vizinho tem, o que o ciclano tem e o que a gente não tem. E quando a gente pega dessa forma, você começa a gerar uma comparação. E a comparação gera dor, gera sofrimento, gera frustração, e isso é muito profundo. E quanto aos adolescentes, fica algo bem difícil de lidar. Porque começa a se comparar, às vezes o pai, mas a mãe não tem a mesma condição, ou nem tem a chance de poder estar junto. E, além disso, divide opiniões, também, essa é a parte negativa que eu estou falando, mas tem a positiva, onde eu busco também levar a minha voz, levar o que eu preciso levar para as pessoas, as minhas mensagens, apesar de não ter muito hábito de gravar, mas eu creio que tem aí uma balança onde o peso negativo ainda é maior. A gente vê que o índice de suicídio, geralmente sobre ataques em redes sociais, é grande. Dentro das escolas, você como mentor, como professor, você sabe disso, como pedagogo. Então, a gente precisa trabalhar o psicológico das pessoas para, muitas vezes, saber filtrar o que recebe. Isso. Evitar certos assuntos, não é dizer que não vai falar sobre o assunto, mas evitar. Às vezes, um comentário ou algo ali, uma notícia, você pode ver algo bem positivo ao invés do negativo. É verdade. E agora, Rebeca, eu vou fazer 2 perguntas em uma só. Qual o melhor conselho que você já recebeu e qual o melhor conselho que você daria? Putz, olha, eu vou pegar você e a Gisele, viu? A culpa é dela. Bem, tá bom. Olha, eu recebi um conselho aos 15 anos de idade da minha primeira chefe, assim, de carteira assinada, doutora Fernanda. E ela me disse assim, ela me chamava de Bequinha. Ela falava, Bequinha, quero te falar uma coisa, minha linda. Nunca deixe de viver seus sonhos por conta de opinião alheia. Porque opinião alheia vai te travar e você não vai alcançar seus resultados. Esse foi o primeiro conselho que até hoje eu carrego para minha vida. Mas depois de muito tempo, eu ouvi a Glória Maria falando algo grandioso, que une esse conselho que eu recebi aos 15 anos. Ninguém vai chegar no momento que você estiver no caixão e pedir você para levantar e sair e deitar no seu lugar. Ninguém vai te trocar de lugar contigo. Com certeza. Quando chegar a sua vez, acabou, foi sua vez. Se você fez algo positivo, ok, beleza. Se não, meu amigo, partiu, já era. Se você viveu a opinião dos outros, já era. Se você viveu a sua, maravilha, você cumpriu sua missão, seu legado. Então, às vezes, a opinião alheia realmente nos bloqueia, nos gera um medo e muitas vezes confusão mental, porque se um fala uma coisa, o outro a outra, você fala, cara, tô dividido. Então, a gente tem que seguir, sim, nossos sonhos, o nosso coração, nossos sentimentos e para a gente conseguir alcançar o próprio legado, né? O nosso propósito. Verdade. É esse aí o conselho que eu daria. Show de bola. Você falou a questão do caixão. Parece que as perguntas estão interligadas. Como você quer lembrada, né, quando você deixar esse plano, né, que você não estiver mais aqui? Eu quero ser lembrada. E é interessante que eu fiz até num curso aí, teve um lance bem legal.
E eu fiquei muito emocionada, porque você chegar ao ponto de lidar com a sua própria morte, naquele momento de falar, cara, você vai ser enterrado agora, e aí? O que passa pela sua cabeça? É bem impactante, é forte, mas o legado que eu quero deixar para o mundo é de uma mulher que passou por desafios, que passou por dificuldades, mas que não se deu por vencida. Foi atrás, foi à luta, não virou uma vítima nem do próprio, eu falo do suicídio porque eu perdi várias pessoas muito próximas, muito queridas, que não conseguiram lidar com a própria dor, né? E elas não tentaram tirar a sua própria vida, elas tentaram se libertar dessa dor, né? Tentaram se livrar dessa dor. Então, o legado que eu quero deixar é isso, por pior que seja a situação, por pior que seja a dor, você consegue, através dela, adquirir uma grande força. E é onde está o seu grande sucesso. Eu sempre falo sobre do caos ao sucesso, é isso. Usar as coisas negativas para que você construa algo bem positivo na sua vida. E é esse o legado que eu quero deixar, inclusive para os meus próprios filhos, que eu falo assim, olha, problema acontece, mas a gente tem que saber lidar com eles, né? A gente não pode fugir, fazer de conta. E eu comento sempre sobre esse quarto da bagunça, onde a gente vai escondendo nossas dores, onde a gente vai tampando as feridas e fazendo de conta que não está acontecendo. E encarar o problema de frente é necessário. Pedir ajuda, buscar um profissional, se não puder falar com um amigo. Às vezes não tem um amparo familiar, mas muitas vezes tem um amparo familiar. Você pode chamar um irmão para conversar. Olha, não está legal, passei por essa situação. Eu preciso falar disso para poder aliviar, porque falar da dor, falar do trauma é o que realmente faz a gente ressignificá-lo. E com certeza será um grande legado. Mas isso é muito para frente ainda, muito tempo. Assim espero. Você tem muitos ou poucos amigos e o que é amizade para você? Eita, eu tinha uma carreta de amigos que eu achava que era, né? Mas a experiência, quem somos nós, né? Graças a Deus a gente tem a oportunidade de viver para selecionar os amigos. Eu acho isso tão importante, porque aqueles que ficam são os verdadeiros, né? E não estou te falando assim sobre problemas só. São aqueles que realmente estão com você no seu sucesso e também no caos, no problema, que te segura a mão e fala, eu estou aqui, pode contar comigo. Ou que te diz assim, olha, eu estou aqui também para te aplaudir o seu sucesso. Esses são os verdadeiros amigos. E no decorrer do tempo, a gente vai passando uma peneira aí, se tornando uma pessoa mais seletiva, mais exigente, porque a gente não começa a não aceitar migalhas, a gente realmente quer estar com pessoas olho no olho, coração com coração, pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, que valoriza a família, que valoriza os familiares, que valoriza o momento verdadeiro de estar um com o outro. Porque casa cheia e bancada de cerveja, às vezes não é amigos. É verdade. São pessoas que estão ali compartilhando aquele momento com você. Mas amigos é diferente. Com certeza. Rebeca, na sua opinião, o que mais adoece as pessoas hoje em dia? Ai, Anselmo, eu acredito que a comparação. Além da comparação, a competição. Porque a comparação, ela começa a gerar dentro da gente um sofrimento e uma dor muito grande e gera uma competição. E isso eu digo no sentido de pais e filhos, de irmãos, de namorados, de marido e mulher. A gente precisa trabalhar a mente das pessoas, a saúde mental das pessoas, dentro das escolas, igual eu te falei, preparar realmente quando um pedagogo, um professor entrar, a gente fazer um projeto voltado para isso, vamos falar das nossas dores e o que a gente pode fazer através disso para mudar a vida de outras pessoas. Porque quando a gente começa a se comparar mesmo, quando você começa a olhar a vida do outro e achar que a vida do outro é melhor, que não é, isso é enganoso. Cada um tem suas
adversidades, seus problemas, seus desafios, né? Mas às vezes na rede social tá lá estampado só coisa legal. Então essa comparação e essa competição, sim, eu acredito que adoece total, mentalmente, né? A gente fala sobre esse psicológico adoecido, a parte espiritual também. Piora tudo aí. Inclusive, falando em espiritualidade, a gente daqui a pouco vai fazer uma pergunta sobre isso. Mas se você tivesse a oportunidade de apagar algo da sua memória, o que você apagaria? Eu apagaria 2 momentos da minha vida. Eu fui abusada quando eu era menor de idade por 3 tios meus. Eu apagaria essas lembranças que eu tenho e apagaria um momento que, para mim, eu levei como quase que um câncer eu falo um câncer mesmo, durante mais 10 anos da minha vida, que foi o momento quando eu estava de resguardo, com 19 dias de resguardo da minha filha, e eu fui violentada, estuprada pelo meu parceiro. Então, isso para mim me gerou uma ferida muito profunda, mas que eu levei um tempo, sim, para ressignificar, para curar, para realmente ir lá e mergulhar e fazer diferente, porque eu sofri muito tempo. Então, eu poderia, se eu tivesse oportunidade, eu voltaria no tempo para apagar isso. Mas como não é possível, a gente vai à luta para ressignificar e fazer diferente e ajudar outras mulheres, ajudar homens, né, a ser melhores cada dia, a ser companheiros, parceiros de verdade, que eu falo que o cara grandioso, eu acredito em grandes homens, ele não ajuda a esposa, ele simplesmente compartilha as tarefas de casa, porque uma casa é um ambiente onde ele usa também. Então, ajudar com o filho não é ajudar com o filho, é compartilhar as tarefas de casa, né? Você é pai, você sabe disso, sua esposa é mãe, então, às vezes, um momento ali que ela precisa tomar um banho não custa nada ser parceiro nesse momento, entende? Com certeza. Rebeca, como você cuida da sua espiritualidade e da sua paz interior? Eu acredito, sempre acreditei em Deus, acredito num ser maior. Eu falo sempre sobre o arquiteto do universo, porque foi quem nos trouxe a vida, nos deu a oportunidade de sermos seres humanos grandiosos, apesar de muitos ter desviado do próprio caminho. Só em você perceber, aliás, você saber que está dentro de uma bolinha, né, de todo o universo, você sabe que tem algo acima de você, algo superior, né? Superior. E é grandioso, né? A gente entende e é visível. O mundo espiritual, eu sempre comento que é igual a esse mundo, né? É um mundo igualzinho, mas a espiritualidade, ela precisa também ser trabalhada em todos nós. E sempre nessa autoquestionamento, nesse autoentendimento, autoconhecimento, para que você comece a evoluir, a entrar nessa pirâmide da evolução. A gente precisa entender, às vezes, que ser está no top. Fazer é o caminho. E o que você tem é só a base. Então, você começa, o que você tem, você vai fazer, vai buscar para ser algo melhor. Isso. Porque, às vezes, a gente culpa o mundo, quer que o mundo muda, critica as pessoas, mas dentro de nós, dentro da nossa própria casa e na nossa vida, a gente não faz a diferença. Então, essa questão da espiritualidade, eu gosto, amo de ir nas igrejas, frequento várias igrejas. Eu fui criada dentro da Congregação Cristã no Brasil, que é a Igreja do Véu. Não é fazendo propaganda, eu amo a igreja. E vou em várias igrejas e também pratico meditação. Só que uma das coisas que eu percebo que eu fico muito em paz comigo mesma é o tempo de qualidade familiar. Isso é algo muito sagrado. Quando eu tenho tempo para sentar com os meus filhos, conversar com eles, apesar da correria, e estou começando assim a tentar sair um pouco da cozinha quando eu estou em casa, porque eu amo cozinhar, e aí eu acabo tirando deles a atenção. Então, vou ter que administrar esse tempo também dentro da cozinha, mas às vezes minha filha vai para lá, a gente senta, a gente conversa,
e a gente chora junto, se abraça se precisar, e a gente tá aí uma ajudando a outra, e até com meu filho de 7 anos também, que passa por desafios, a gente sabe disso, o acolhimento familiar e fraternal é muito sagrado. Esse tempo de qualidade é necessário viver com todos eles. E eu posso citar, Anselmo, sobre algo que eu vivi, que eu acredito que você também passa por isso nas escolas, e talvez até com a sua própria filha. Meu filho chama Lázaro Bento, mas a gente sempre chamou ele de Bento. Mas nas escolas sempre usam o nome mesmo dele. E aí aqui em Brasília teve uma pessoa há um tempo atrás, um ser humano, que cometeu alguns assassinatos aqui e foi morto pela própria polícia com o nome de Lázaro. Eu acompanhei. Isso. E quando ele chegou na escolinha, a gente veio do interior e ele entrou nessa escola e logo o coleguinha começou a chamar ele de Lázaro Barbosa e começou a dizer que ele ia matar pessoas dentro da escola e começou a fazer essas coisas. No primeiro momento, quando ele chegou em casa chorando, ele disse que não queria mais estudar, que não queria ir para a escola, que o coleguinha tinha falado. E antes dele me dizer isso, ele primeiro me perguntou quem foi Lázaro Barbosa. Olha só que importante isso. Verdade. Eu perguntei para ele, por que você está me perguntando quem é o Lázaro Barbosa? Aí ele falou assim, mãe, eu quero que você me responda. Eu falei, te respondo, foi um assassino, assim que a polícia matou. Ah, porque meu coleguinha tá falando isso e tal. E eu fui, baseado no que o coleguinha dele falou, eu fui contar para ele a história do Lázaro da Bíblia. E contei a história também, por que o nome dele foi escolhido como Lázaro, que é o nome do pai dele. E falei sobre a grandiosidade de um grande homem. Eu falei, não quer dizer, tem várias Rebecas, mas eu não sou igual a outra Rebeca. E aí eu conversei com ele, e essa conversa foi tão interessante que quando eu cheguei na escola no outro dia para deixar ele, eu perguntei assim, você sabe a importância do seu nome? Sabe quem você é? Você reconhece sua identidade? Já tinha conversado com ele em casa, ele falou assim, eu sou incrível, eu sou maravilhoso. Bacana. E eu vou dizer para o meu coleguinha, porque ele não está sabendo o que ele está falando. Eu falei, vai lá e conversa com ele. E, de fato, ele falou para o coleguinha, olha, você não está sabendo, eu não sou esse Lázaro. Isso foi tão especial, porque a gente entende que o trabalho em casa é sublime. Não é chegar e despejar na escola as obrigações que em casa a gente constrói. Porque na escola não constrói. Ela simplesmente vai buscar evoluir e ajudar nesse processo evolutivo de que em casa já começou, ou não. Isso. Ou não. E é uma luta constante. Muito bacana isso que você falou, e você foi muito bem explicativa, né, com seu filho, e mudou a opinião dele rapidinho. Rebeca, eu vou perguntar essa, mas vai ser até a sua resposta. Como você se sente, né, na sua carreira? Você ama a sua carreira, ama o que faz? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu já recebi inúmeras críticas, tipo, que eu podia estar ganhando mais dinheiro, que eu podia estar isso, que eu podia estar aquilo. Eu falo, cara, eu amo o que eu faço. E detalhe, às vezes eu vou fazer de graça, eu palestro gratuitamente, porque é importante levar a mensagem para as pessoas que às vezes nem têm condições de pagar uma terapia. Não tem condições de pagar um processo de coach. O coach é muito... Não é que é caro, mas às vezes está muito além do que a pessoa pode pagar. E é um processo profundo onde nós necessitamos, cada ser humano merece e necessita viver o processo de coach. Então, assim, como é um trabalho muito profundo, muito complexo, todos os profissionais cobram realmente o que vale o trabalho, mas fazer, às vezes, em prol, em benefício, né, algo beneficente para poder aglutinar pessoas, distribuir livros para as pessoas carentes, chegar e falar, cara, eu acredito em você, olho no olho, fazer com que as pessoas se sintam importantes e amadas, dizer assim, olha, seu problema já aconteceu, vamos ajudar, vamos mudar isso, vem comigo. Isso é importante, não é preço, é valor, não é dinheiro, é valor, é o que você deixa.
para as pessoas. Então, assim, eu às vezes vou em palestras gratuitas e eu recebo essas mensagens, tá maluca? Você vai num lugar lá, num oco da peroba, e o povo fala, cara, é lá que o povo precisa. Os grandes já têm como pagar, tem como chegar lá que precisa. E é importante a gente focar nisso, quem precisa e onde a gente quer chegar com a nossa mensagem. Quem a gente quer impactar, que mudança que a gente vai trazer na vida dessas pessoas. Eu fui palestrar, fiz esses dias uma palestra num lugar bem simples e de pessoas bem humildes mesmo, de pessoas necessitadas. E eu recebi um senhor, a palestra era para as mulheres, e tinha um senhor lá. E depois da palestra, ele veio assim, desabando em choro e me pedindo o livro, falando, eu necessito dessa evolução, eu necessito ler esse livro. Isso, para mim, é o meu verdadeiro pagamento. Porque eu chegar e falar, cara, esse livro que eu estou dando para o cara, que o cara vai ler e vai repassar, porque vai fazer diferença na vida dele. Isso. E essa é impagável. E essa sua fala, eu tenho certeza que vem da sua criação, dos seus pais, tudo que você viveu, com certeza trouxe isso para você, essa humildade, né? E a parabenizo por isso. Gratidão. Rebeca, como você consegue manter a sua vida profissional, pessoal e emocional ao mesmo tempo? Equilibrar, né? Nossa senhora, é um desafio. Eu poderia dizer que é super fácil, mas não é. A gente tem que seguir uma receitinha, tem que seguir um protocolo, tem que saber separar as coisas, mas existe aquele momento que você está bem cansada, onde eu comento sobre esse diálogo com os filhos. No momento que eu chego com os meus filhos e eu falo, olha, eu estou bem esgotada, eu preciso deitar e dormir, os dois respeitam. Porque quando eu chego nesse ápice, é porque realmente eu preciso descansar. Eu não sou muito de fazer viagem sem eles dois, mas eu me permiti esses dias, fui a trabalho e depois aproveitei bastante a praia em Maceió, mas o tempo todo conectada com eles, sentindo falta, tudo que ia comer, tudo que ia fazer, muita falta deles. Mas esse equilíbrio, você saber essa gestão mesmo de tempo, administrar seu tempo, seu horário. Esses dias eu estava com o senhor no Uber e conversei com ele. Eu aprendi algo no meu último curso que eu fiz, foi importantíssimo, que a gente sobre conversar com os filhos. Filho, esse momento aqui, o papai está deixando, a mamãe está deixando o celular de lado e nós vamos ficar 1 hora e meia, vamos passar o dia, só nós, nossa família. Mas no momento que o papai ou a mamãe for se ausentar, é porque é necessário. Porque eu recebi uma cobrança do meu filho menor, falando, mas você não fica com a gente, você não... E eu ficava, e eu me doava, só que ele não tinha essa percepção. Isso. Por quê? Porque não havia essa fala, essa conversa. Né? Às vezes eu pegava, brincava, fazia alguma coisa, ia assistir um filme, ou levava para a piscina, alguma coisa. Não, mas você não tá com a gente, você não faz isso. Você não... Só que ele não lembra. Quando você senta com o filho e fala, esse momento é o nosso, o que a gente vai fazer agora? Aí eles recordam, não, a gente fez isso, então a mamãe agora pode trabalhar ou pode curtir um pouquinho, porque é o momento dela. É importantíssimo esse equilíbrio aí. E o emocional, eu tenho até pressão alta, que essa é emotiva, você acredita? Incrível. Mas essa questão emocional é um verdadeiro desafio. A gente tem que chamar sempre para a consciência. E quando você achar que vai perder o equilíbrio, você tem que voltar para dentro de si. E esse voltar para dentro de si, o primeiro passo é fechar os olhos. Fecha os olhos. Viu que vai sair do eixo? Fecha o olho, respira. Funciona, dá certo. Mas se a raiva vir, eu falo que tem já... O tempo todo, o pessoal, os cientistas comentam, o pessoal da área da psicologia, da área do coach, fala sobre a raiva, né? Existe estudo sobre isso, que ela dura 1 minuto e meio. A nossa ira dura 90 segundos. E se nesses 90 segundos você conseguir voltar para dentro de si, fechar os olhos, respirar, e pode sim fechar os pulsos fortemente, respirando, você consegue controlar a sua ira e, às vezes, engolir ou parar de fazer o que você está fazendo. Porque, às vezes, a gente é ofendido e a gente vai lá e dá a devolutiva. E não tem necessidade.
né? E a gente vive num mundo muito melhor se você começar a entender que o outro está fora de si e você não vai na onda dele. Rebeca, sabe, uma das coisas que eu mais gosto desse meu canal, tanto que eu coloquei esse nome, acho que talvez até, não sei, inconscientemente, mas por dentro do assunto, é que eu fico por dentro de muitas coisas, aprendo muito com quem eu estou entrevistando. E hoje eu estou aprendendo muito com você, coisas que eu não sabia, ou que até tinha esquecido, enfim. O nosso papo está quase chegando ao final, que o papo quando é bom, né? Mas ainda tenho mais duas perguntas para você. Que dó! O que significa medo para você como profissional? Uau, medo. Medo é uma palavra que dá medo mesmo, até de ouvir, né? Em várias Isso. pessoas. Qual que é o seu maior medo? Eu sempre pergunto isso para os meus clientes. Qual que é o seu maior medo? Porque quando a gente identifica o medo, a gente consegue, através de algumas ferramentas e métodos, dominar o próprio medo. E dominar o próprio medo é você administrá-lo. Não é que você não vai ter o medo, você vai perder o medo. Dependendo do medo, igual se a pessoa tem um medo que vai estagnar ela, vai deixar ela paralisada, realmente ela tem que trabalhar para ver se aquele medo é um medo que pode jogar ela no abismo ou se está simplesmente bloqueando ela do sucesso. Existe essa diferença que a gente precisa entender. O que esse medo faz comigo? Ele me estagna a ponto de eu evitar um problema ou de eu evitar o meu sucesso? Porque muitas vezes a pessoa tem medo de beber porque tem medo da ressaca ou medo de ficar embriagado e passar vergonha. Outros têm medo de fazer um empréstimo para fazer um investimento que pode, possivelmente, talvez, ser um grande sucesso. Então, esse medo a gente precisa realmente entender. Eu demorei um tempo a entender sobre os meus medos e usava o meu próprio medo para me bloquear. A gente chama isso sobre autossabotagem. E eu sabia que eu tinha medo e falava, já que eu não quero isso, é melhor ficar aqui. Eu não gostava de gravar, não gostava de falar, assim, não tinha essa autonomia, essa autoridade de falar com as pessoas, de chegar, e esse medo me bloqueava muito. E aí, através desse conhecimento, de buscando me conectar com pessoas, de reconhecer que isso me travava e não me deixava ir além, foi o que me trouxe a essa evolução. Então, é necessário entender o medo e administrá-lo. Rebeca, qual a mensagem que você quer passar para o mundo e para as pessoas? Você poderia deixar aqui para nós? Eu acredito num mundo melhor. Eu acredito nas pessoas, eu acredito no coração bondoso, eu acredito na humanidade. Eu acredito que Deus nos trouxe para sermos felizes e não infelizes. E assim como uma mãe deseja o melhor para o seu filho, e esse amor de mãe é citado na Bíblia, que é o livro mais antigo da humanidade, onde diz que o amor de mãe chega perto, próximo de Deus, do amor de Deus. Então, chega próximo, não é nem igual, ele não comparou, ele diz que chega próximo. Um pai quer o melhor para o seu filho. Então, nós precisamos vestir essa farda de que Deus quer o melhor para nós e parar de se vitimizar, parar de achar e ver só os problemas, enxergar só os problemas e começar a visualizar as soluções. Porque se existe o problema é porque já existe a solução. Por isso que o problema existe. Então, é focar realmente no positivo. E eu não estou falando sobre positividade, não. A gente vai ter dias de alta e vai ter dias de baixa. A gente nunca acorda 100%. Mas a gente pode dizer o que eu vou fazer desse dia e como eu vou fazer para torná-lo melhor. É essa mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Muito boa, por sinal. Chegamos ao final. Gostei bastante desse nosso vídeo, das suas explicações, sua explanação, Rebeca, mas eu quero deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, para que você fale algo que eu não te perguntei. Pode ficar à vontade, falar de projetos futuros, enfim. Ai, Anselmo, gratidão mais uma vez. Me sinto
honrada, privilegiada por Deus, por conhecer uma pessoa e me conectar contigo, um grande homem. Idem. E saber dessa sua história, né? Da sua filhinha, da sua esposa. Me deixa mais honrada ainda, me sinto mais honrada. Você e sua família estarão em minhas orações. Amém. E eu quero dar continuidade apenas com uma mensagem. As pessoas, nós, seres humanos, precisamos deixar, às vezes, o financeiro. Não é que não vamos falar do financeiro. Existe uma prosperidade, mas a prosperidade a gente tem que focar nela. Quando nós somos e nos tornamos seres humanos prósperos, a abundância é consequência. Então, a gente foca, às vezes, tanto no financeiro, tanto na abundância, que a gente se perde para a prosperidade. Então, vamos focar mais na prosperidade, que a abundância, ela vem, e vem mesmo. Assim, vem grandiosamente. Então, confia no que eu estou falando. Comigo já aconteceu. Eu conheço inúmeras pessoas que mudou o foco. Foca na prosperidade, que a abundância vem sem dúvida. Tá bom? Gratidão, meu lindo. Eu que agradeço e com certeza saiu uma pessoa diferente. Muito melhor depois desse vídeo. Gratidão. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também. É isso aí, pessoal. Como você viu o nosso vídeo com a Rebeca Paz, sem dúvida, um vídeo que muda o pensamento de muitas pessoas. Muda, sim, o nosso interior. E eu tenho certeza que esse vídeo é para você que está me assistindo agora. Para cada um de nós. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Fique por dentro dos assuntos que rolam aqui no nosso canal. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Temos vídeos de várias áreas, com diversos profissionais. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, também temos mais uns. E vamos deixar aqui no finalzinho 2 vídeos para que vocês possam escolher entre um e outro, ou quem sabe até os dois, e assistir e ficar conosco aqui no nosso canal por dentro do assunto.